Fala minha gente, tudo bem com vocês? Trazendo aqui então um vídeo para analisar o debate presidencial que aconteceu nessa noite. Na verdade, o último debate aí, né, antes das eleições de domingo. Esse vídeo não vai ter nenhum tipo de edição, porque a ideia aqui é ser um bate-papo com você para analisar um pouquinho do que foi conversado no debate de hoje, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like, vai ajudar bastante a gente a crescer e continuar trazendo conteúdos relevantes para cada um de vocês assistir. Beleza? Então, assiste até o final esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então. Debate presidencial na Rede Globo, sempre é o maior debate, né? Sempre é o debate mais esperado das eleições, porque é o momento onde os candidatos eles têm essa oportunidade de expor um pouquinho melhor e de uma forma mais igualitária, eu vejo assim, né, as suas ideias. E a gente tem aí então, né, a lista de candidatos que é o Lula, o Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, Soraya, o Padre Kelmon e o Felipe Dávila. E cara, esse debate teve de tudo. Teve de tudo e eu já adianto para vocês que, na minha opinião, quem venceu esse debate foi o Bolsonaro. E eu vou explicar o porquê que eu acho isso, então fica aqui no vídeo até o final. Primeiro que o primeiro round, né, a primeira parte do debate, ele inicia de uma forma muito estranha, né, com muitos pedidos de direito de resposta, principalmente pela parte do Lula. E isso foi tirando muito a credibilidade dele do restante do debate também, porque parecia que era tudo uma ofensa pessoal, né? Porque o direito de resposta no debate é quando é uma ofensa à honra do candidato. Então parecia que tudo era uma ofensa à honra do Lula, e para tudo ele pedia direito de resposta. Então acho que o Lula não foi bem nesse debate, tá? E eu acho que ele caiu na estratégia do Bolsonaro, que foi o quê? Lula esperava, de alguma forma, que o Bolsonaro o atacasse. Ele esperava que, de alguma forma, o Bolsonaro fosse para cima dele e eles pudessem debater. Só que isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o Bolsonaro ficou muito na dele, ficou mais na defensiva. Claro, o Bolsonaro, vocês conhecem, sabem como ele é. Ele deu aquelas farpadas, mas é aquelas farpadas que a população gosta, né? Que é criticar a mídia, dizer que tirou o dinheiro da mídia, falar lá pra Soraya lá que cortou a mamata lá dos cargos, falar que cortou as coisas da Lei Rouanet. Então é aquelas cortadas que fizeram o Bolsonaro ser reconhecido no Brasil e ser idolatrado por muitas pessoas, né? Então o Bolsonaro ficou na dele, o Bolsonaro fez a dele. Só que o Lula, pra mim não, o Lula caiu na estratégia do Bolsonaro, né? Que foi o quê? Cair na provocação do Padre Kelmon, que claramente é um aliado do Bolsonaro. Então o padre fez o papel que o PT esperava que o Bolsonaro fosse fazer. E aí a gente tem uma grande chave de toda a eleição. O PT nunca conseguiu saber o que o Bolsonaro ia fazer. Então o Bolsonaro meio que tinha o PT na mão durante toda a eleição, porque eles nunca sabiam qual seria o próximo passo. Nesse debate mesmo, eles vieram preparados para uma situação e acabou sendo outra totalmente diferente. Então, um debate muito interessante mesmo. Mas falando um pouquinho dos outros candidatos também, né, tirando um pouco o foco do Lula-Bolsonaro. Cara, a Soraya, ela, mano, parecia que ela tinha puxado um antes do debate. Ela tava fora, ela tava totalmente doida lá, ela não tava bem, sabe? Tem gente que tá achando o máximo ela ter falado que o padre era um padre de festa junina. Cara, pra mim isso foi um negócio tão tosco, sabe? Aqueles tipos de xingamento, assim, que quando você não tem criatividade, sai uma coisa tosca, uma coisa idiota. Pra mim foi isso. Isso pra mim representou a Soraya nesse debate. Opa, derrubei o fone aqui, talvez eu tenha dado um barulhinho aí, gente. Vocês ignoram se deu algum tipo de barulho. Mas aproveitando, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você ainda não deu like nesse vídeo, já dá like também. Cara, a Soraya tava muito mal mesmo. Agora falando um pouquinho da Simone Tebet. Pra mim a Soraya foi a pior, tá? Do debate todo. Falando um pouquinho da Simone Tebet. A Simone Tebet, pra mim, não foi bem também, porque ela focou muito em um tema. Vacina. Ela só sabia falar de vacina. Pô, tudo era vacina, tudo era problema da gestão da pandemia e tudo mais. E ela esqueceu de falar das outras coisas, né?
tivemos alguns lampejos, claro, de propostas, que ela conversou um pouquinho com o Felipe Dávila, que ela conversou um pouquinho com outros candidatos, mas o que marcou mesmo foi esse foco em tentar atacar o presidente, né? Assim como a Soraya e todos os outros candidatos, exceto aí o padre e talvez o Felipe Dávila também, que não atacou o presidente. Agora, então, falando um pouquinho sobre o Ciro, né? O Ciro, ele é um cara que ele tem propostas, ele tenta apresentar as propostas e ele tenta fugir das brigas, né? Ele tenta passar essa imagem de ser o pacificador. Só que não deu certo. E por grande parte do debate ele ficou isolado. Ele ficou num canto assim que parecia que ele nem estava no debate. Então foi um debate muito ruim pro Ciro também, por mais que ele seja um cara aí que no início da campanha aspirava, até parecia que ia fazer um desempenho melhor, talvez pudesse até competir de alguma forma, mas pelo visto não, e vai ficar realmente a disputa entre Bolsonaro e Lula. Padre Kelmon. Padre Kelmon, para mim, destacaço assim do debate, muita briga, brigou muito, cara, ficou feio em alguns momentos isso, só que é o que o povo gosta de ver, querendo ou não, né? Então depende da ótica que você olha a situação. Para mim o padre foi muito bem, porque ele cumpriu o papel que ele queria cumprir, que era provocar, que era fazer o negócio pegar fogo, e eu acho que deu super certo, sabe? Então para mim o destaque positivo do debate é o padre, porque ele soube fazer aquilo que os outros talvez não souberam fazer, né? Felipe Dávila para mim é o cara mais preparado para assumir um país, de todos os candidatos, porque é um cara muito inteligente, um cara coeso, um cara que realmente tem talvez valores. Eu gosto muito da visão do partido dele, só que é um cara que não tem visibilidade, né? Então isso acaba atrapalhando muito esse candidato. Mas eu acho que o Felipe fez um bom debate, mas ficou nessa turma dos coadjuvantes também, né? Foi um dos poucos que conseguiu debater propostas e falar um pouquinho de plano, do que ele gostaria de fazer, assim como em alguns lampejos a Simone falou, a Soraya falou e o Ciro falou também. E o Bolsonaro, né? Por fim, então, falando um pouquinho diretamente sobre ele foi, acho que o meu ver foi bem. Todas as críticas que tentaram fazer a ele tinha respostas, e respostas que, se você vai a fundo procurar, são plausíveis, são verdadeiras. E o Lula, cara, pra mim me pareceu cansado, sabe? A impressão e análise que eu faço do Lula nesse debate foi um candidato que parecia que estava largando, assim, sabe? Um candidato que, poxa, também não quero saber disso aí mais e vou me aposentar. E pareceu cansado, sabe? Inclusive depois no final ele fala isso, que o debate com muitos candidatos, não sei o que, é ruim. E achei ele arrogante também em algumas respostas. Os dois candidatos para mim que foram arrogantes em algum momento da entrevista foi ele e foi a Soraya, em alguns momentos. Então, se fosse ter um ranking, eu acho que a Soraya seria a última colocada. Foi muito, muito mal, na minha visão. Quero o seu comentário também aqui para ver se você concorda comigo ou não. Para mim, o Bolsonaro foi bem, né? Então, acho que ficaria ali entre segundo e terceiro lugar. E o Padre Kelmon, para mim, foi o melhor de todos, né? Foi o que conseguiu bater de frente com a esquerda, né, representando a direita no debate. Então, galera, essa foi a minha análise aqui do debate, último debate antes das eleições. E sempre lembrando, né, vote com consciência, pensando naquilo que é melhor realmente para o país. Compare modelos de esquerda e de direita, verifique que você, o que vai trazer o melhor para o Brasil, acima de tudo. Então, muito obrigado pela tua companhia aqui nesse vídeo, um vídeo de análise aí do debate, minhas visões, né, meus insights aí sobre como foi o debate. E quero a tua opinião aqui nos comentários. O que você achou disso tudo? Quem venceu para você? O Lula, o Bolsonaro? Foi outra pessoa? Como é que você acha que está o cenário das eleições? Comenta aqui, vamos conversando. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para quando tiver vídeo novo. Tamo junto. Valeu!